Essa questão é uma questão sobre algumas moléculas, o SiCl4, o AsH3 e o SeH2. E aí, na primeira alternativa, que é a letra A, ele pede para a gente demonstrar o número de ligações apolares entre os três compostos, entre essas três moléculas aqui. Nesse caso, nós não teremos nenhuma ligação apolar. Por quê? Quando a gente está falando do SiCl4, nós estamos falando de elementos diferentes, que seria o silício e o cloro. E se nós temos elementos diferentes, nós temos diferença de eletronegatividade. Então, nós temos uma ligação entre o silício e o cloro, que é uma ligação polar. Entre o AS e o hidrogênio, vai acontecer a mesma coisa. São elementos diferentes. E como são elementos diferentes, nós também teremos diferença de eletronegatividade entre o arsênio e o hidrogênio. E entre o selênio e o hidrogênio, a mesma coisa. Nós teremos o selênio, que é um elemento diferente do hidrogênio. E se são elementos diferentes, você tem diferente eletronegatividade. Então, todas as ligações, no exemplo, entre o hidrogênio e o selênio, entre o cloro e o silício e entre o hidrogênio e o arsênio, são todas ligações polares. Então, não tem, a resposta da letra A, por exemplo, seria o que? Ele pede, demonstre o número de ligações apolares nos três compostos. Então, a gente vai dizer que seria nenhuma. Por quê? Porque são elementos diferentes, possuem eletronegatividade diferente, como eu demonstrei nos desenhos para vocês. Então, a letra A, o número não seria nenhum, né? Você não tem nenhuma ligação apolar, porque os elementos são diferentes. A letra B, por exemplo, ele pede, demonstre os pares eletrônicos livres existentes nos três compostos. Então, por exemplo, no primeiro composto, a gente não tem par de elétron não ligante, a gente não tem par de elétron livre, porque o silício, ele faz as 4 ligações que ele deveria fazer. Se eu for representar, por exemplo, a fórmula de Lewis, eu vou ver o seguinte, que o silício, os cloros irão se organizar ao redor desse silício, e o elemento central, que é o silício, não vai apresentar pares de elétrons não ligantes. Já no caso, demonstre os pares de elétrons existentes nos três compostos. Então, no átomo central do silício, a gente não tem par de elétron não ligante. Já no caso do arsênio, como ele se organiza, como ele é um elemento que tem 5 elétrons na última camada, os hidrogênios irão se organizar ao redor do arsênio, mas nós vamos ficar com um par de elétron não ligante aqui. Esse par de elétrons está sendo representado aqui. Então, a geometria dessa molécula vai ser uma geometria piramidal, onde o arsênio fica no centro de um tetraedro. Já na estrutura do SeH2, o que eu vou ter? Né? O selênio é um elemento que ele tem 6 elétrons na última camada. Então, os hidrogênios irão se organizar ao redor desse selênio, só que, nesse caso, nós teremos 2 pares de elétron não ligantes, que estão sendo representados aqui. Ó. E aí, esse selênio ele vai ter uma geometria que é angular, onde o selênio fica no centro de um tetraedro, mas você vai ter 2 pares de elétrons não ligantes. Então, já está, eu imagino que nessa questão você teria que desenhar as fórmulas eletrônicas aqui, né? E destacar quais são os pares de elétron não ligantes ao redor do átomo central. Já na letra C, ele fala quais são os compostos apolares e quais são os compostos polares, justifique sua resposta. Quando eu analiso essa molécula do SiCl4, eu vou observar o seguinte, que o elemento que tem maior eletronegatividade terá um vetor resultante em sua direção, que nesse caso, o elemento é o cloro. Então, o cloro vai puxar os elétrons para próximo dele, esse cloro também,
esse também e esse também. Então, nós teremos uma resultante, o momento dipolar resultante, igual a zero. E se o momento dipolar resultante é igual a zero, a minha molécula ela é apolar. Então, essa primeira molécula, SiCl4, é uma molécula apolar. Já o ASH3, como o arsênio está organizado no centro de um tetraedro, e a gente tem um par de elétron não ligante, eu vou ter um vetor resultante no sentido do arsênio. E aí a gente vai ter uma resultante diferente de zero, e se essa resultante é diferente de zero, a minha molécula ela é polar. E no caso do SeH2, o elemento mais eletronegativo seria o selênio aqui, e aí a gente vai ter os vetores em direção a ele, e a minha resultante será para cima, então o meu Mi resultante vai ser diferente de zero, e essa molécula também vai ser polar. Então, a primeira molécula apolar, mas essas duas são moléculas polares. Como que eu descobri isso? Com a somatória dos vetores. Mi igual a zero, molécula apolar. Momento resultante igual a zero, molécula apolar. Momento resultante diferente de zero, molécula polar.